Bom dia a todos. Ao Senhor toda a honra, glória, domínio, poder e majestade nos céus e na terra e tudo que nela há. Louvemos ao Senhor, bendizemos o nome dele. Confessamos, declaramos com nossos lábios que só ele é Deus, que não há outro além dele. Deus deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, como todos os dias, o Senhor me dá uma palavra para ministrar. E aqui eu venho, sabe, amados, aguardando uma promessa, mas independente de promessa do homem realizar, Deus já me ungiu como escolhida, como ungida de Deus, já me capacitou, já me deu unção. E, independente de promessa, de recompensa, eu faço a obra e tenho agradado a Deus, porque Ele tem me confirmado isso, que Ele se agrada com tudo que eu venho fazendo para a obra dEle, por Ele, para Ele e pelas pessoas. Então, amados, há tantos anos que eu faço isso, há tantos anos que eu me dedico, eu me dou, né? Que o Senhor disse, de graça te dou, de graça. Só que o ser humano, ele necessita, que é diferente de precisar, não é? O necessitar é algo que você precisa se manter, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa caminhar, você precisa investir. E tudo isso, amados, também agrega o lado financeiro. Então, nós precisamos, não é? Nós precisamos, não é mesmo? Nós precisamos, quando eu digo não é mesmo, quero dizer assim, entre em concordância comigo, porque é algo real, é verdade. Precisamos nos manter. E assim, amados, na obra do Senhor também há uma necessidade, não é? Muitas das vezes, eu não tinha nem me programado para falar isso, mas o Espírito Santo está usando meus lábios. Pessoas questionam porque na igreja tem que devolver o dízimo, deve, né? É um cumprimento, uma ordenança do Senhor, está na palavra de Deus. Mas a pessoa precisa ter essa consciência de que até o banquinho que ela senta necessita de mantimento, de uma assistência técnica para estar mantendo, para estar ali uma mão de obra, a porta que abre e fecha da igreja, o banheiro, o papel higiênico, a água que sai da torneira, o ar-condicionado, a pessoa está ali ouvindo a palavra, não está no calor, está, a menos que esteja com algum problema. Tem igrejas que às vezes não tem ar-condicionado, mas tem ventiladores. Então, assim, tem que ter uma manutenção. A energia paga. Então, as pessoas questionam, é tudo para o reino de Deus. A aguinha que a pessoa bebe, não é? Tem pessoas que não se ligam nisso, não atenta para isso e fica falando mal dos pastores, amados. Os pastores, eles são tão, assim, provados, preparados para estar ali naquela posição. E também é um ser humano, amados, também é um ser humano. Também tem alegria, tem tristeza, sofre às vezes com os percalços dos dias, né? Às vezes também fica enfermo. Ele não é um alienígena, é um ser humano. Então, nós devemos louvar, bendizer, agradecer aos anjos da igreja, aquele que faz a obra, que edifica nossas vidas, porque edifica vidas também, porque ele está ali cumprindo o seu dever para com Deus e para com o ser humano. E muitos vivem falando que pastor é tudo sem vergonha, porque pastor é tudo ladrão, são todos ladrões. Não é não, amados. Olhe de outro ângulo, olhe de outra maneira. Não é? Não são todas as pessoas, realmente tem muita gente, muitos cristãos que reconhecem o poder que Deus capacita cada um. Não é? O poder vem de Deus, a obediência, a ordenança vem de Deus.
nós devemos cumprir as ordenanças. E a igreja participar, cultuar o Senhor. Tudo isso engloba, abrange a vida de um cristão, o seu comportamento, conduta, obediência. Então, a palavra de Deus, e isso envolve as ordenanças do Senhor. Cada um que recebe Jesus, o Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador de sua vida, único Deus, exclusivo e eterno Salvador, ele necessita cumprir, necessita do Senhor, ele precisa cumprir as ordenanças estabelecidas pelo próprio Deus, que é confessar o Filho dele, crer e confessar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque antes dele subir aos céus, ele invocou ao Pai que enviasse um outro Consolador. Ele é o próprio Deus, ele enviou o Consolador, que não é apenas um Consolador, ele é o próprio Espírito do Senhor. Ele é uma pessoa, ele vê tudo, participa de tudo em nossas vidas, e quando nós confessamos ele passa a habitar em nós. Está escrito em João 14, 23, eu sempre faço questão de ler esse versículo, esse capítulo e versículo, 14, 23. O que me ama, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, cada um deve ter cuidado, se consagrar, buscar fugir do pecado. E hoje, a palavra que Deus me deu desde ontem à noite, eu estava pesquisando, né? E fiz o esboço baseado nas coisas concernentes ao reino. E tudo referente ao assunto abordado. Hoje vai ser sobre o pecado. Esse ato que separa, é a única coisa que separa o homem de Deus, o ser humano de Deus. E qual o maior pecado de todos? É a pessoa que rejeita, que negligencia o reconhecimento da determinação que o próprio Deus determinou. É reconhecer, crer e reconhecer o Filho dele como o único Senhor das nossas vidas. O ser humano que negligencia, dentre outros pecados, esse é o maior deles. Então vamos lá no assunto que vou abordar. No caso é o Espírito Santo que usa meus lábios. Eu não sou nada, mas é o Senhor que resplandece, é a luz que resplandece sobre as trevas, porque muitos já conhecem essa palavra e já obedecem, e já cumprem as ordenanças determinadas pelo Pai. Mas tem muitos ainda dispersos, negligenciando, então precisa ouvir, não é? É algo que muitos já conhecem, mas nós precisamos, e assim o Senhor, porque tudo que venham para falar nas lives, e ele usa muitos colegas, irmãos em Cristo, é justamente ele falando, o próprio Espírito Santo. E o assunto a ser abordado é justamente sobre o pecado, aquilo que separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Ele se refere à morte espiritual, mas a pessoa também precisa vigiar, estar sóbrio, vigilante, para não dar legalidade ao diabo. Lá em Tiago 4,17, eu vou me certificar se é esse versículo. Ela diz, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, eu vou ver o versículo se está correto. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então, ele só atua quando a gente dá espaço, a gente dá abertura. O ser humano, quando eu digo a gente, muitas vezes eu me coloco assim, nós, a gente. Por quê? Porque quando nós estamos ministrando a palavra, temos que ter sabedoria para como ministrar a palavra. E quando eu digo nós, é seres humanos. Não quer dizer que eu esteja praticando o pecado, entendeu? Mas assim, seres humanos, nós seres humanos. E aqui eu gostaria de começar, primeiramente, com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, para todo sempre. Amados, o Senhor, Ele não quer que, como diz na palavra dele, na oração modelo, que é o Pai Nosso, não é orar em vãs repetições. Ele diz, fecha a porta do teu quarto e ora, e que teu Pai que te vê em secreto. Quando orares, ora teu Pai que está em secreto, e que Ele te vê em secreto, Ele te recompensará. E a oração modelo é o Pai Nosso. Ele diz, se nós perdoarmos os pecados alheios, Ele perdoará os nossos. Todos nós temos pecados, amados. Através de um homem, pela desobediência do homem, houve a queda. Nós sabemos que Eva comeu o fruto proibido e deu para Adão. Vai ser todo voltado nesse contexto. Vai ser falando sobre o pecado, tá certo? A live toda vai ser falando sobre o pecado. O tema é o pecado. Então, Eva comeu do fruto, nós sabemos, e vou ler aqui a passagem bíblica. Ela comeu do fruto e deu para seu marido. Mas a Bíblia diz que através de um homem veio, através da desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Então, assim, todos nós, embora quem está em Cristo, quem reconheceu Jesus, quem reconhece Jesus, ele nos torna, o Senhor nos torna, o Espírito Santo, Paráclitos, ele nos torna uma nova criatura e o pecado não habita mais em nós. Mas nós não deixamos de ser pecadores por conta disso. Através dos nossos pais espirituais, ele fez todos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador. Só que o pecado, quando você reconhece Jesus, ele nos torna novas criaturas, filhos de Deus. E com isso, o que prevalece em nossas vidas é o agir dele, é a direção dele, é o amor dele para conosco, o zelo, o cuidado. Então, quando ele nos guia, quando ele habita em nós, ele passa a guiar nossos passos. E assim, ele vai, no ser humano, gradativamente, ele vai limpando, ele vai enchendo a pessoa da unção dele, da santidade dele, podemos dizer santidade, fazendo com que o ser humano ele passe a ter o desejo de cada vez mais se aproximar do Senhor e fugir do pecado. O certo é esse. Então, embora aquele que creu, que confessou, que segue a Jesus e busca a sua presença, o pecado não habita mais nele. O que prevalece, assim deve ser, o que prevalece no ser humano que reconhece Jesus e passa a viver buscando a presença do Senhor, e vivendo isso, vivenciando isso na sua vida, tendo temor, tremor, reverência, reconhecendo o seu poderio, reconhecendo a sua soberania, essa pessoa ela não habita mais o pecado nele. Por quê? Porque o que prevalece nele e nela é a luz. Nós temos que ser a diferença desse mundo, o sal da terra. Embora pecadores, embora falhos, mas com a sede de ter sempre e assim fazer, buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Então ele vai nos enchendo, vai nos esvaziando de nós mesmos e transbordando com o seu amor, com a sua unção, com sua virtude sobre nossas vidas. E aqui ele me deu essa passagem bíblica que está em Gálatas, porque nós estamos falando muito de santidade e pecado. Hoje, especificamente, pecado. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Está em Gálatas 5, iniciando pelo versículo, para não se estender muito, porque tem muita coisa para abordar do assunto pecado. Então, eu vou focar mais no que diz respeito ao frutos, né, do Espírito e da carne. O que é da carne? Então, mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade. Esse gozo aqui é o prazer, júbilo no Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Na minha Bíblia aqui diz fé. Tem outras que mostram a fé como um dom espiritual. Aqui mostra como fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos nem de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, aqui dentre outras coisas, porque eu não vou ler tudo, porque tem as obras da carne e as obras, sabemos que somos salvos pela graça, as obras da carne e as obras do Espírito. Tem a natureza pecaminosa, que nós sabemos que, dentre tantas coisas, a prostituição, lascívia, bebedice, a contenda, dissensão, a prostituição, corrupção, divisão, né, amados? Tudo que é divisão não pertence a Deus. Então, isso aí são as obras da carne. Pecado? Sim, pecado. Toda vez que você dá vazão à carne, os prazeres, né? Orgias, bebedice, sexo ilícito. Qual é o sexo que é ilícito? É aquele que é fora do casamento. Não é? Muitos por aí praticam esse... Amados, eu não estou criticando ninguém, eu estou falando, ministrando a palavra de Deus. Então, fornicação é um pecado. Fornicação é sexo fora do casamento, tá certo? Pessoas que não são casadas. Existe aquela situação que muitas das vezes a mulher já tentou casar e o homem não quer casar. E vive anos e anos. Nesse caso, o Senhor já considera um matrimônio, tá certo? Nesse caso, o Senhor, porque ela fez a parte dela, ela já tentou. Ela já foi lá, falou com o pastor já falou, intercedeu, ou mandou alguém, orientou. E às vezes tem aquela mula braba, né, que não quer. Então, por viver, conviver, às vezes já tem até filhos e vive não sei quantos anos, o Senhor já considera um casamento, aquilo ali. Já foi constatado isso, entendeu? Se vive muito tempo, às vezes não depende da mulher. A mulher já foi lá, já falou, já intercedeu. Desculpa, gente. Foi um cabelo aqui na minha boca. Aí tem aqui, ó, acerca do casamento. Então, assim, o Senhor, ele passa a fazer nosso corpo de templo e morada do Espírito Santo quando nós o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. Então, o Espírito Santo Paráclitos, ele nos torna o templo e morada do Espírito Santo, e com isso nós devemos ter cuidado, nos consagrar, fugir do pecado, buscar sua plenitude no Espírito. Então, assim, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. A pessoa não pode estar... Aqui em 1 Coríntios 7 fala sobre que o corpo da mulher é do marido e o do marido é da esposa. Que se não pudesse se conter, abraçasse, case-se. Né? Isso diz respeito à pessoa que... Aqui, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm
Nem todas as coisas convêm. Ou seja, você tem um livre-arbítrio, né? Assim como houve na época do Éden, existe em nossas vidas, nós temos o livre-arbítrio de cumprir o que o Senhor estabeleceu, as ordenanças do Senhor, os mandamentos. No caso, as ordenanças, né? Que os mandamentos, exceto os 2 mandamentos, não é que Deus, como ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim, tipo assim, destruir a lei. Ele não veio para isso, para destruir a lei. Mas ele sabia, aleluia, ele sabia que o ser humano não podia cumprir todos os mandamentos. Até porque, eu vou ter que ler aqui de lado, tá? Porque senão eu fico me adiantando. A Bíblia diz que, lá em Romanos, que o ser humano precisa, deve ter os mandamentos, todos os mandamentos, 10 mandamentos, como princípios, como é uma ordenança do Senhor. Mas ele teve essa consciência de que as pessoas não poderiam cumprir todos os mandamentos. Para isso ele deu seu Filho amado, Jesus, para pagar um alto preço na cruz por nós, pela humanidade, e todo aquele que o confessa, que crê que o confessa e segue-o, reconhece o poderio dele, reconhece a graça, que só através da fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, levou sobre si todas as nossas mazelas, todas as transgressões da humanidade, culpa, iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como ovelha muda, não é? Como está escrito em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como uma ovelha muda pelos tosqueadores, cumpriu o propósito que o Pai tinha estabelecido, e com isso foi depois de que houve aquela primeira guerra espiritual no céu, e houve também no Éden. Então, prosseguindo, eu já saí daqui do fornicação, que é um ato de rebeldia, negligenciar, porque não cumprir o que é estabelecido pelo Senhor. Não pudesse abrasar-se, case-se. Está escrito, 1 Coríntios 7. Então aqui vamos prosseguir. Referente ao pecado, tá bom? Então foi feito aqui um esboço sobre a pesquisa que eu fiz sobre o pecado. O pecado trouxe consequências individual, coletiva, que se estende até a nós, a todos nós, seres humanos. As principais consequências do pecado original são, a morte. Primeiro, a morte espiritual, o afastamento de Deus. Está em Romanos 6:23. Vamos ler. O meu Deus é santo, 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 santo. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler. Romanos, eu li, e vamos ler também o 3:23. 3:23. 3:23. Pois todos pecaram e carecem, ou seja, necessita, carecer quer dizer necessitar, necessita da glória de Deus. O 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
a quem Deus apresentou como propiação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, no seu Filho. Agora, nós vamos lá em Gênesis, o princípio de todas as coisas. Estávamos em... O pecado trouxe consequência individual e coletiva que se estendeu até a nós. As principais consequências do pecado original é a morte. Então, lemos Romanos 3 e 6. E, de fato, que não pecamos contra os mandamentos. Nós pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata os relacionamentos. No entanto, não há remédio capaz de trazer os mortos à vida. A única maneira de tratar com o pecado é pela ressurreição, vida dentre os mortos. O pecado, através de Jesus Cristo, a sua expiação, o seu sacrifício da cruz. O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus, mas deportou e o fez violentos, imorais e corruptos. O pecado faz com que o homem se desvie. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca a sua companhia. O que fez por Adão, faz por nós. Ele ainda está procurando os pecados e dizem: onde estais? Os pecadores, né? Porque a sua misericórdia é infinita e o seu amor incomparável. Glória a Deus. Assim como ele vestiu Adão, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que tenhamos uma nova roupagem espiritual. Desde o princípio, Deus já tinha um plano para a redenção da humanidade. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Volto aqui, resumindo o significado do pecado. Vamos lá. Nesse resumo do o que significa o pecado, podemos compreender essencialmente que o pecado original, a sua influência da natureza do homem, acrescentando a sua natureza divina, acrescentando a sua pureza divina, a sua natureza divina, a natureza humana pecaminosa, e investiga sua transferência a todos os seres humanos, suas consequências, como se dá a transferência da mesma dos pais aos filhos, geração a geração. Portanto, o pecado está ligado ao comportamento humano. O estudo busca compreender e analisar que a imagem e semelhança, e a personalidade, a genética, na imagem e semelhança, o estudo enfocou a imagem de Deus e a semelhança de Adão com Deus. As informações foram coletadas através desse contexto aqui, do pecado. E nós sabemos que houve uma guerra lá no céu, onde houve podemos dizer, corrupção, né? Dos anjos. 1/3 dos anjos, eles foram rebelados contra Deus. Quem fez isso? Satanás. Lúcifer fez isso. Então, eles se rebelaram contra Deus.
Satanás, ele queria o trono de Deus. Ele queria ser Deus. A inveja. Por isso ele foi expulso do paraíso. E com isso, ele corrompeu um terço dos anjos. Aí houve também a queda do homem. Aí volta aqui, ó. No entanto, o propósito de Deus a proibir o fruto consiste... Eita, glória! Olha isso aqui, ó. No entanto, o propósito de Deus ao proibir o fruto consiste em testar a fidelidade do homem. O Senhor deu a oportunidade, não é, do homem ser fiel a ele. É o livre-arbítrio. E ele escolheu pecar. A verdade foi essa. Trazendo para a nossa realidade de hoje. Muitos sabem que só através da obediência, das ordenanças do Senhor, do cumprimento do que Ele estabeleceu para nossas vidas, muitos negligenciam isso. Preferem estar no pecado. Eu tenho um livre-arbítrio. Fica em doutrinas vãs aí, que é conto de falácias, que diz que através das boas obras a pessoa vai ser salva. Não vai, amados, não vai. Tudo que é contrário à determinação das Escrituras, da Palavra de Deus, é rebelião, é abominação aos olhos de Deus. Então, se a pessoa acredita em falácias, não se baseia no que está na Bíblia, essa pessoa está negligenciando com a Palavra de Deus e vai ter consequência, porque o pecado tem consequência. Deus, se a pessoa se arrepender, Deus abraça, Deus acolhe, Deus passa a habitar na pessoa. Mas se a pessoa insiste em estar fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus é o diabo que está agindo naquela alma ali. Então o propósito de Deus, ao proibir o fruto, consiste em testar a fidelidade do homem a Deus, porque o perigo habita naquilo que não podemos tocar. Não foi assim que o Senhor disse? Que de toda árvore do campo poderia comer? Disse a Adão e a Eva. No caso, disse a Adão, né? E se Eva saiu da costela de Adão, ela tinha que obedecer também. Deus disse, não convém que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então, da costela ele fez ele dormir um sono profundo, e da costela de Adão ele fez a sua auxiliadora, que seria a sua esposa. Então, a mulher, fez a mulher. Então, ela tinha que obedecer também, porque ela tinha consciência, ela tinha a ciência, né? A consciência que Deus já tinha determinado, que de toda árvore do campo ela podia desfrutar, mas daquela específica do conhecimento do bem e do mal, nem tocar, eles sabiam. Então, assim, a Bíblia, ela não relata, a Bíblia, ela pode até expor, mas ela relata que através de um homem veio a queda, e através de um outro homem, ele nos justifica, nos faz justo, que é através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, voltando aqui, o propósito de Deus é proibir. Ao proibir o fruto, consiste em testar a fidelidade do homem, porque o perigo habita naquilo que não podemos tocar. Não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder o pecado. Sendo assim, foge também das paixões da mocidade. Aqui é um versículo. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que são de coração puro, invocam o Senhor. Está em 2 Timóteo 2, 22. Aí o versículo Tiago 4, 7. Eu só errei porque eu no início da live eu falei 4,17. 4,17 é outra coisa. 4,17 é um versículo que diz, estando no teu poder fazer o bem e não faz, peca. Agora que eu me lembrei. Então aqui é Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Que é justamente a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas, amado, existe a compaixão, a misericórdia do Senhor, a benignidade dele não tem fim. Se a pessoa pecou há poucos instantes, mas se arrepende de fato e de verdade,
Há uma conversão, há uma metanoia, uma transformação de mente. E o que quer dizer isso? A pessoa que há poucos instantes pensava de uma forma, mas ele viu, ele soube, chegou até ele a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pessoa começa a cumprir, a praticar os ensinamentos, as ordenanças do Senhor, essa pessoa, ela passa, o Espírito Santo habita nela. Então, ela é salva, ele é salvo. Então, ele passa a fazer aquilo que agrada a Deus e é a verdadeira conversão. Não é? A verdadeira conversão não é só aquela emoção que a pessoa vai para a igreja, chora, se emociona. Aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo, sim, é. Ele toca no mais profundo eu de todos. Só que a verdadeira conversão é a mudança de comportamento, a mudança de caráter, a mudança do que você fazia antes, mas você sabe que o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, então você não quer mais estar naquilo ali. Né? Se outrora mentia, não mente mais. Se outrora roubava, não roube mais. Se outrora fazia coisas desagradáveis a Deus, a pessoa tem a consciência de que a partir do momento ele quer, tem que se dispor, ela quer, ele quer mudar, acabou-se. Quando chega essa conversa, quando chega essa consciência no ser humano, ele de fato, ele muda. Precisa se dispor, precisa, a própria palavra já está dizendo, se dispor, se disponibilizar a ser liberto. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar e salvar, quer, mas a pessoa precisa se dispor. A pessoa precisa dizer, eu quero isso para a minha vida, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Então aí Deus vai e age. Aí no caso, a formação do homem é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. E o homem se tornou um ser vivente.